Salve, salve, galera dos quatro cantos do Brasil, norte, sul, leste, oeste, sejam bem-vindos a mais um encontro, o quarto do ano. E olha, galera, antes de dar início, vamos fazer aquele nosso network digital? Coloca aí pra gente no chat de onde você está falando, a sua profissão, se você já voltou a trabalhar, se você ainda está em home office, fala aí para a gente poder saber um pouquinho mais de vocês, tá bom? Olha, você é profissional de recursos humanos? Então eu tenho uma informação para dar para você. A gente está agora, segunda-feira, abrindo a votação da segunda fase do prêmio Top of Mind de RH. São 32 categorias, 160 indicados entre profissionais, empresas com práticas reconhecidas e fornecedores de RH. Vai lá, faz a inscrição para você ser um eleitor e ajudar essas empresas a serem vencedoras em outubro. Beleza? E olha, uma notícia quente que chegou ontem para mim. Já estão abertas as inscrições para o Top RH Sync. Você sabe o que é? Galera, é um congresso digital com mais de 90 empresas trazendo cases para vocês. A gente teve ano passado, o primeiro ano, com mais de 70 empresas, sucesso total, e agora a gente está trazendo esse ano, mais uma vez, além de empresas fornecedoras, a gente também vai ter profissional, palestrante e empresas com práticas reconhecidas. Mais de 90 empresas, tá? Já está no Simpla. A Mari depois vai colocar para vocês o link aí, tanto do link de votação, tá? Do prêmio Top of Mind de RH, como também do Simpla, do Top RH Sync, para vocês fazerem inscrição. Gente, é muita informação, é muito conhecimento para vocês, porque o objetivo do grupo Top RH é esse. A gente tem essas palestras do encontro, são 10 no total, a gente está com 4, a gente tem o Top RH Sync, a gente tem a nossa news, que vocês devem estar recebendo toda terça-feira, com temas atualizados, a gente tem o site RH para você, com podcast, com artigos, com tudo de mundo do RH nas mãos de vocês, galera. Então, corre lá e, olha, entre em contato com o que há de mais atual no mundo do RH. E o encontro, como eu disse, a gente está no quarto encontro. É uma ação que surgiu em 2009 e até 2019 era presencial. A partir do ano passado, por causa da pandemia, tornou-se online e para a gente foi assim, uma vitória muito grande, porque hoje a gente chega até fora do país. O nosso alcance, a gente já teve gente da Angola, do Canadá, da Inglaterra, Estados Unidos, e vocês que estão aí norte, nordeste, centro-oeste, sul. Antes era só São Paulo, um café da manhã com a palestra. Agora a gente está levando conhecimento para vocês aí, né, sem limites. E a gente está no quarto, são 10, a gente já tem o de maio lá no Simpla, vocês já podem fazer inscrição. E se a sua empresa quer ser uma patrocinadora desse evento, pode, sabia? Escreve para marketing@grupotoprh.com.br e se informe como ela pode trazer a marca dela junto dessa marca que está há 12 anos no mercado. Sucesso total de desenvolvimento profissional. Vamos lá, então, ao que nos interessa e interessa a vocês. Eu sei que a Tati já está ali, louca para entrar e passar conhecimento de primeira qualidade para vocês. Olha, a Tati, ela é formada pelo Mackenzie e pós-graduada em Administração em RH pela FAAP e MBA em Gestão de Pessoas pela FGV. Ela atua há mais de 20 anos na área de RH e há 5 anos ela é diretora de RH da Cognizant Brasil. E ela vai trazer para vocês 21 profissões que vão mudar o futuro do RH. Tati, é com você. Vai lá, boa palestra. Obrigada, Del. É um prazer estar aqui com todos vocês. E é um agradecimento especial ao grupo Top RH, a todos que estão organizando esse encontro, a revista para você. Então, é um grande prazer e espero conseguir compartilhar com todos um pouco do meu conhecimento e alguns estudos que a Cognizant, que é a empresa onde eu trabalho, faz sobre o futuro do trabalho, não só sobre o RH, mas de maneira mais geral.
E antes de começar a falar, eu estava pensando como eu caí na área de RH. É uma história rápida que eu gostaria de contar para vocês, mas eu sempre fui aquela aluna que gostei de todas as matérias exatas, a parte mais humana, estudiosa sempre. O que eu realmente não gostava era de educação física e nem educação artística, e hoje eu pinto mandalas e faço exercícios físicos todos os dias. Olha como as coisas mudam, né? E daí, na época, a gente chamava colegial, eu estava no terceiro colegial e falava, tem que prestar vestibular. E por mais que eu me desse bem em todas as matérias, eu gostava mais das exatas. Eu falei, então eu acho que eu vou escolher uma profissão com foco em exatas. E falei, só vou prestar em 2 faculdades, porque se eu não passar, vou fazer cursinho. Aí, na época, tem que prestar a USP, tá bom? E eu fiz um X em economia, achando que economia era exatas na época, então na USP prestei economia. E eu tenho uma irmã, ela já estudava no Mackenzie, então eu falei, compra também o manual do Mackenzie, porque eu quero prestar economia no Mackenzie também. E eu me lembro até hoje da cena, ela chegando em casa, me dando o manual do Mackenzie, e eu quase fazendo X em economia, e ela falou assim, olha, eu comecei a procurar estágio e quem está fazendo processo seletivo é psicólogo. Por que você não presta psicologia? Daí eu falei, nossa, no segundo colegial eu realmente tive uma aula de psicologia e eu gostei. Tá bom, fiz um X em psicologia e cá estou, mais de 20 anos depois, falando sobre o futuro do trabalho com vocês. Então, foi assim que eu entrei na área de RH, me apaixonei pela área, estou aqui até hoje, tá certo? E agora, começando a apresentação, eu vou entrar um pouco mais no detalhe do que vem a ser esse estudo do futuro do trabalho. Deixa eu ver aqui. Bem, eu não estou conseguindo ver a apresentação, pessoal. Acho que talvez a gente tenha tido alguns probleminhas, mas só para complementar até um pouco da minha apresentação mais técnica, como o Del falou, eu sou formada em psicologia, atuo há mais de 20 anos na área de RH, sempre trabalhei em empresas com foco na área de tecnologia, comecei em recrutamento e seleção, depois eu tive uma atuação muito generalista como business partner, atuei também como gestora da área de Talent Supply Chain e hoje eu, desde outubro de 2015, eu estou na Cognizant, fechando aí o ciclo que eu construí até hoje, tá certo? Então, vamos lá com a apresentação agora. Nossa agenda. Então, por mais que o foco que a gente tenha divulgado seja as profissões do futuro do trabalho com foco na área de RH, eu vou abranger um pouco mais dos estudos sobre o futuro do trabalho de maneira geral, que a Cognizant, que é a empresa onde eu trabalho, ela vem desenvolvendo nos últimos anos, tá certo? E o que é a Cognizant? Então, para quem não conhece, a Cognizant é uma empresa, uma multinacional americana, a sede fica em Teaneck, em New Jersey. É uma empresa que foi fundada em 1994, aqui no Brasil nós estamos operando desde 2009. O ano passado fechamos com mais de 289 mil colaboradores no mundo. Hoje aqui no Brasil estamos com 1.300, temos escritório em São Paulo e em Curitiba. E é uma empresa que realmente tem como grande visão, ser um dos principais parceiros de tecnologia de grandes empresas, e o nosso propósito é realmente melhorar, tornar o cotidiano das pessoas um cotidiano mais leve, melhor. E como a gente faz isso? Ajudando os nossos clientes em sua transformação digital, seja ajudando na sua transformação de negócios, na sua transformação de operações, na sua transformação tecnológica. Então, é desta maneira que a gente almeja fazer com que a vida das pessoas se torne cada vez melhor, certo? E a Cognizant,
ela tem um grupo de pessoas que ela trabalha fortemente com a análise do futuro do trabalho. Então, não chega a ser uma área formal dentro da organização, mas é um grupo de pessoas multidisciplinares que elas se reúnem justamente para olhar tendências. E ela leva em consideração aspectos sociais, econômicos, culturais, ou seja, ela faz toda uma análise do cenário que a gente vive, faz uma projeção para 5 a 10 anos e com base nessas análises e nesses dados, ela gera alguns estudos sobre o futuro do trabalho, não somente relacionado a profissões, mas também relacionado a tendências e a lugares. Então, no próximo slide, a gente consegue ver quais são alguns desses estudos que já foram publicados. Em 2017, finalzinho de 2017, se eu não me engano, foi o primeiro estudo que foi divulgado sobre as 21 profissões do futuro do trabalho, e não necessariamente só focadas na área de RH, profissões de maneira geral, com foco na área de tecnologia, na área de marketing, enfim, e sempre fazendo uma projeção de 5 e 10 anos. Daí, em 2018, ela lançou um outro, mais 21 profissões do futuro do trabalho. Em 2019, ela fez o lançamento de um estudo com foco na área de marketing. O ano passado, ela fez um estudo com foco na área de RH, e é sobre esse estudo que mais ao final a gente vai explorar um pouquinho mais. E este ano, já considerando o Covid, inclusive o estudo relacionado à área de RH também já considerava a questão da pandemia, mas esses 2 últimos estudos já era pós-Covid, porque a gente sabe que o Covid certamente vem acelerando demais a evolução digital e a transformação digital. E é interessante que, se a gente olhar numa linha do tempo, a gente teve a primeira revolução industrial, com um foco muito grande na parte de mecanização, a parte de tear, energia a vapor. Depois a gente teve a segunda revolução industrial, que vem com a parte do motor em si, da parte de linha de produção. A terceira revolução industrial, que já apresenta a internet, a robótica, computadores. E agora, na quarta revolução industrial, a gente hoje vive no meio de inteligência artificial, internet das coisas, questões cibernéticas, dados, automatização, e considerando esse contexto dessa quarta revolução que esses estudos também estão baseados. Próximo slide, por favor. Eu acho que a gente está com um pequeno delay aqui. Mas vamos lá. Agora, o próximo slide, na verdade, eu até esqueci de falar no começo, a gente vai ter 3 pausas até para a gente poder fazer uma interação, tá certo? E agora vai ser uma dessas pausas, e antes da gente parar, até para ver se tem algum tipo de pergunta, eu deixo aqui algumas perguntas para a gente refletir. Então, assim, o que vem a ser o futuro do trabalho? Será que nós, seres humanos, a gente vai perder essa competição para as máquinas? Será que a gente vai deixar de... qual que é o espaço que a gente vai perder no final do dia? Então, eu deixo aqui para reflexão, e eu convido aí fazer uma pergunta aí para o Del. Del, será que a gente tem algum tipo de pergunta aí do público? Oi, Tati. Não, por enquanto, deixa eu ver aqui. Não, por enquanto não. Tá certo. Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Vamos lá. E daí, gente, à medida que vocês tenham qualquer insight, qualquer input, fiquem à vontade a contribuir, que nas pausas a gente interage sem problema algum, né? Então, quando a gente fala de futuro de trabalho, e esses estudos que a Cognizant traz, ela se baseia em alguns princípios. Um deles é assim: o trabalho sempre mudou. Outro dia eu ouvi uma frase que é assim: eu que sou jovem há mais tempo, que é o meu caso, quem aqui
já viu algumas profissões como contínuo, office boy, assessorista. Estas são algumas profissões que já existiram, que hoje não existem mais. Então, acho que hoje as pessoas acabam ficando extremamente preocupadas se elas vão perder espaço no mercado de trabalho por conta desse mundo digital, mas essas transformações no mercado de trabalho sempre aconteceram, e não é novidade. O importante é a gente sempre pensar o que eu preciso fazer para me manter atualizado e para me manter realmente conectado com o que a máquina eventualmente não pode assumir em termos de responsabilidade. Um outro ponto que é super importante para a gente considerar é que existem muitos trabalhos que são maçantes e perigosos. Então, este é um foco. Por que não automatizar este tipo de trabalho? Muitas pessoas hoje ficam extremamente estressadas, dependendo do tipo de trabalho que elas executam, fora o perigo que elas correm, dependendo das tarefas que lhes cabem. Então, a máquina, aí, os robôs, enfim, eles estão aí para nos ajudar, para realmente fazer com que esses trabalhos mais maçantes e que nos expõem mais a risco, eles sejam feitos de uma maneira mais automatizada e fica para nós, seres humanos, trabalhos que demandem mais o raciocínio crítico, a criatividade, inovação, que isso a máquina não vai conseguir resolver, né? As máquinas precisam do homem, né? Então, assim, a máquina não se autoconserta, a máquina não se vende. Então, o homem, ele sempre vai continuar com um papel fundamental neste cenário. É claro, ele vai ter que trocar, de repente vai ter que se adaptar, vai ter que se reinventar, mas o homem sempre vai ser necessário e vai ter um papel fundamental, independentemente dessa revolução e do futuro que vem pela frente. E não subestime a imaginação ou a ingenuidade humana. Isso é porque o homem é muito curioso, né? A gente sempre está perguntando, mas por quê? Mas por quê? Mas por que as coisas funcionam dessa maneira? Mas será que não dá para fazer de uma maneira diferente? E só em função dessas perguntas, certamente surge uma série de oportunidades para a gente reinventar o que já existe, para a gente propor uma nova solução, para a gente construir algo novo. E da mesma maneira que a tecnologia ela traz soluções, ela gera novos problemas também. Então, isso é interessante. Então, quando a gente olha para o futuro do trabalho, o homem, sim, continua tendo o seu papel e sempre vai ser um papel extremamente importante e relevante. A gente só precisa realmente olhar e entender quais são essas tendências e quais adaptações e que capacitação a gente precisa fazer para se adaptar a essa nova realidade. Agora, entrando um pouquinho mais detalhadamente nesses estudos que a Cognizant tem disponíveis, e um outro ponto que eu acho que eu acabei esquecendo de comentar, que é importante, todos esses estudos da Cognizant estão disponíveis no site da Cognizant, que é o www.cognizant.com. Então, lá tem uma parte específica sobre o futuro do trabalho, sobre o Centro do Futuro do Trabalho, que é este grupo de pessoas que estudam essas tendências futuras. E é interessante porque nesses estudos do trabalho, as descrições dessas novas profissões é como se a gente estivesse vendo uma descrição de uma nova posição. Então, sabe quando a gente olha as vagas que estão sendo disponibilizadas no LinkedIn, em alguns sites de recrutamento? Então, essa é a descrição que está contida nesses estudos. O estudo está em inglês, mas é interessante, porque ele coloca lá qual que vai ser o papel desse profissional, quais serão suas principais responsabilidades e quais serão os skills e as competências que estes profissionais deverão ter para assumir essas posições. Ok? Então, fica a dica para todos. Então, retomando, aqueles primeiros estudos que foram feitos relacionados às primeiras 21 profissões do futuro do trabalho, que foram lançadas no final de 2017 e 2018, as 3 temáticas que foram levadas em consideração na definição dessas profissões foram coaching, cuidado e conexão. O que isso significa?
O coaching seriam profissões que vão ajudar as pessoas a desenvolver novas competências, sejam competências mais técnicas, mas competências também mais comportamentais, soft skills. E abrangendo, por exemplo, como eu consigo me organizar melhor financeiramente, como eu consigo um foco maior com autocuidado. Então, esta parte, a temática do coaching, ela permeia algumas das profissões que foram identificadas. A outra, com relação a cuidado, então, esta temática de cuidado com a saúde, não somente a saúde física, mas a saúde mental, é algo muito presente em termos de futuro do trabalho. Eu acredito que não só em futuro, né? Já há algum tempo a gente vem ouvindo falar sobre a importância da saúde mental e o impacto que hoje isso gera nas organizações. Com a questão do Covid, isso se tornou cada vez mais presente e ela aparece também nesses estudos. E um outro tema super importante é a parte de conexão. Conexão entre máquina e homem, entre mundo físico e mundo virtual, tá? E no segundo estudo, que foi lançado um ano depois, em 2018, essas profissões elas já trazem muitos componentes relacionados à parte de ética. Então, que profissionais a gente vai ter no futuro que realmente vão ter um trabalho bastante grande para garantir uma ética dentro das organizações, parte de segurança e proteção. Então, segurança das informações, hoje o que a gente mais vê é a parte de dados, de analytics, de data privacy. Então, como esses profissionais vão conseguir nos ajudar a ter essa segurança dentro das organizações. E a parte de sonhos, a gente fala muito da parte de experiência, e isso está cada vez mais sendo colocado, realidade virtual. Então, como a gente garante que a tecnologia ela seja utilizada para fins positivos? E a tecnologia permeia absolutamente tudo, gente. Então, por isso que um outro ponto a gente cada vez mais vai precisar ganhar afinidade com tecnologia, porque ela vai permear, já permeia, né? Mas vai continuar permeando muito a nossa vida, tá? Este é um exemplo, se vocês fizerem o download dos estudos, este é um exemplo de matriz que aparece. Então, são 21 profissões, a gente não vai falar sobre todas aqui, até porque estas são aquelas mais gerais, existem algumas que são mais focadas até a profissionais da área de RH, mas elas levam em consideração tempo e dependência da tecnologia. Então, quanto mais na parte superior, existe uma dependência maior da tecnologia, e esses são pontos só para vocês entenderem como os estudos estão sendo disponibilizados. Então, a gente vai falar um pouquinho de uma delas, que é a parte do detetive de dados, né? Então, o que vem a ser o detetive de dados? Então, é aquele profissional que tem que ser curioso, é o profissional que tem que caçar dados, independentemente de onde eles estejam. E hoje, uma das coisas que acontece é que a gente tem muitos dados disponíveis, mas que a gente nem olha, que a gente não para analisar e para explorar. E este detetive de dados, ele certamente vai ter um foco muito grande na coleta desses dados, na análise desses dados, e, é claro, esses dados devem ser utilizados para a tomada de decisões mais estratégicas. Então, isso falando de uma maneira muito rápida, mas só para ter ideia de que profissões do futuro nós estamos falando. Já no segundo estudo, o estudo que ocorreu em 2018, a gente tem outras profissões sendo disponibilizadas, aparecendo. Mais uma vez, quanto mais no gráfico ele estiver na parte superior, mais dependência da tecnologia existe. E sempre com um olhar de 5 a 10 anos, tá certo? Então, o que a gente vai dar agora, em termos, só para a gente ter uma ideia de uma profissão que aparece, é o defensor de identidade visual.
Então, gente, hoje o que mais a gente ouve são as fake news, né? Então, aqui tem até a foto do Obama, porque há algum tempo divulgaram uma série de vídeos como se o Obama estivesse falando alguma coisa, quando na verdade não era o Obama falando, né? Então, foi um vídeo que foi alterado, sem dúvida nenhuma, e este profissional, que vai ser o defensor de identidade visual, ele vai ter que transitar muito bem entre a área de tecnologia e a área de negócios. Por quê? Porque ele precisa ajudar a corporação a pensar em estratégias para desenvolver ferramentas que vão realmente garantir e autenticar a identidade das pessoas, das organizações, dos órgãos e do governo. Então, hoje, cada vez mais nós estamos expostos a situações como estas. Então, se a gente puder desenvolver ferramentas que vão nos auxiliar a identificar se é fato ou é fake, isso vai ser ótimo. E esse defensor de identidade visual vai ter responsabilidade com relação a isso. Ok? Depois, mais para frente, a gente teve o estudo com foco na parte de marketing. E a profissão que eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho é o analista de sexto sentido. E esses nomes são nomes bem curiosos, inclusive, e às vezes eles estão todos em inglês e quando a gente traduz para o português eles ficam mais interessantes ainda, né? Então, o que veio a ser esse analista do sexto sentido? Ele vem a ser aí um profissional que ele vai focar muito em tendências, né? Então, ele precisa realmente analisar dados, entender o que acontece, monitorar redes sociais, ter uma conexão muito grande com influencers, e justamente para fazer uma análise de tendências relacionadas até à organização, ao negócio, e até propor soluções, até antecipar novos produtos, novas soluções que eventualmente possam ser lançados ao mercado, certo? Se puder passar o slide, eu agradeço. Isso. E agora, então, dei uma pincelada, pessoal, sobre esses primeiros estudos sobre profissões do futuro do trabalho. E a Cognizant também, há algum tempo, se eu não me engano, foi em 2019, se eu não me engano, ela também lançou um outro estudo, não necessariamente falando das profissões em si, do futuro do trabalho, mas falando de tendências do futuro do trabalho. E dessa vez não foram 21, ela colocou 42 tendências do futuro do trabalho, e que estão muito associadas à parte de modos de trabalho, ferramentas de trabalho, estética do trabalho, desafios também do trabalho e significado do trabalho, né? E são pontos de extrema importância e relevância e que certamente tem um impacto muito grande até em termos de atração, de engajamento hoje de profissionais, e que nós, como profissionais da área de RH, a gente realmente precisa estar muito atento a estas questões e entender como a gente pode ajudar a nossa organização a analisar esses temas e a propor soluções. Então, aqui fazendo uma comparação, né? Então, quando a gente fala por exemplo, da parte de modos de trabalho, a gente tem um exemplo aqui de hierarquia versus hierarquia. O que isso quer dizer? Hoje a gente ainda tem empresas que já conseguiram quebrar muito essa questão hierárquica rígida dentro das organizações e trabalha de uma maneira muito mais flexível, sem necessariamente a rigidez de cargos, de quem pode falar com o quê. Mas a gente ainda sabe que existem empresas que trabalham de uma maneira um pouco mais conservadora. Agora, de acordo com esta análise, o futuro do trabalho ele vai ser cada vez mais colaborativo. É o we, é o nós que vai fazer parte do dia a dia da cultura organizacional. Então, esta é uma mudança
que é colocada com relação ao modo de trabalho. E não somente a isso, eles trazem esses estudos, outros exemplos, por exemplo, outros exemplos com relação à flexibilidade do trabalho. Será que realmente faz necessário trabalhar de segunda a sexta? Não pode ser segunda a quinta? Enfim, a gente sabe que um dos desafios que a gente tem com relação à flexibilidade do horário de trabalho, muitas vezes se esbarra a legislação trabalhista, que isso não pode ser ignorado, mas é algo que está no radar e que, como organização, certamente, principalmente nós como profissionais da área de RH, a gente sempre vai ser estimulado a pensar o que a gente pode fazer de maneira diferente. Quando ainda na questão de modos de trabalho, a gente ainda tem essa questão de cargo em carteira, tem muitas pessoas que ainda se apegam a essa questão de cargos, mas cada vez mais a parte de tarefas, ela se torna preponderante. Então, pouco importa qual que é o título que eu tenho, mas é o tipo de atividade que eu estou fazendo, e quanto mais atividades, mais diversidade eu conseguir, e isso muitas vezes representa desenvolvimento de carreira para os profissionais, que não necessariamente está associado a uma promoção, mas sim a uma evolução na carreira de uma maneira diferente do que no passado a gente estava mais habituado a pensar. Tá? Parte de ferramentas de trabalho. A gente ainda usa muito a questão do touch, mas cada vez mais a gente vai se deparar com ferramentas onde a voz acaba sendo o fator preponderante, mais do que o tato. Quando a gente fala de estética do trabalho, isso é algo que eu acho que já é muito comum, a gente já percebe muitas empresas trabalhando na flexibilização do seu dress code, e esse estudo traz, né, de terno ao capuz. Então, a relevância da vestimenta que aquele profissional está usando, ela está perdendo força, porque, na verdade, acho que as organizações querem que as pessoas se sintam confortáveis, porque certamente elas serão mais felizes, serão mais engajadas e provavelmente terão uma melhor produtividade. E alguns dos desafios do trabalho traz nessa questão ver do que tome cuidado com o que você vê. E é justamente o exemplo que a gente trouxe do fake news, né? Então, a gente sempre vai ter que ter um cuidado muito grande, né? De entender se aquilo que está sendo apresentado é verdade, faz sentido, é coerente, não simplesmente acreditar numa primeira versão que é apresentada. E quando a gente fala mais especificamente da parte de significado do trabalho, a gente tem alguns outros exemplos aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Então, alguns desses exemplos são, e daqui a pouco eu acho que já vai aparecer, sextou para segundou. Então, hoje, amanhã, inclusive, sexta-feira, todo mundo fica feliz, fala assim, gente, hoje é o dia do happy hour, mesmo que virtual, sextou. Mas uma das coisas que aparece nos estudos da Cognis é que, por mais que, como nós cada vez mais estamos envolvidos com tecnologia, a maneira das pessoas manterem contato com o humano e de trazer a humanização à tona vai ser no próprio trabalho. Então, a ideia é que as pessoas fiquem felizes de ter chegado segunda-feira, porque, poxa, vou trabalhar. É algo tão gratificante para ela que ela vai ficar feliz, e por isso que o segundou passa a ter uma relevância e uma importância maior do que eventualmente hoje tem. Aposentadoria versus continuidade. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um desafio por conta de, enfim, muitas pessoas, mesmo após aposentadoria, não conseguem manter e precisam continuar trabalhando, mas essa não é a questão que necessariamente o estudo aponta. Ele aponta realmente as pessoas estão vivendo mais e enquanto elas tiverem saúde, a ideia é que elas continuem trabalhando, sendo produtivas. Isso certamente muda, impacta a configuração do trabalho. O CEO versus CEO, que é assim, mulheres cada vez mais ocupando cadeiras de C-level, de bastante relevância dentro das organizações, que é algo que é um movimento que a gente
já venho vendo, mas ainda está muito tímido e pode ser, sem dúvida nenhuma, muito potencializado. Questão da diversidade versus o pertencimento. Hoje a gente trabalha muito a questão de diversidade e inclusão, e é algo extremamente relevante e necessário, mas o que o estudo aponta é que a gente não vai focar necessariamente em grupos. A gente está mudando um pouco o aspecto para a individualização, no sentido assim, eu, enquanto indivíduo, o que é necessário ser feito para que eu me sinta efetivamente pertencente a um grupo? E é esse o tema que é colocado nesta questão. E o cuidado com que fala para o desembucha. Hoje a gente ainda tem muitos protocolos, muitas vezes, que a gente precisa seguir, né? O que pode ou não deve ser falado. Muitas vezes a gente tem medo, inclusive, de retaliação, principalmente dependendo da organização ou da cultura daquela empresa, mas cada vez mais a gente vai trabalhar com foco em transparência. E é isso que o estudo traz. E agora, esse estudo que foi lançado este ano, que é um estudo que fala sobre os lugares do futuro do trabalho, que é bem bacana também, né? E o time da Cognizant utilizou uma metodologia muito interessante para definir quais serão os 21 lugares do futuro do trabalho. E essa é uma metodologia atômica, porque ela realmente tem um formato de um átomo, onde o núcleo é composto pelos principais fatores no processo de tomada de decisão, pelo menos no cálculo, que seria acesso a capital privado, governo local e a qualidade das universidades disponíveis naquela localidade. Então, estes são os 3 tópicos principais e que fazem parte da análise. E os outros temas que também têm sua relevância e que são chamados aqui dos elétrons, eles abrangem infraestrutura, meio ambiente, estilo de vida, cultura e entretenimento, essa parte de investimento, a parte de imóveis, arquitetura, que eles chamam de BRICS, disponibilidade de talentos, investimento na parte de tecnologia, que seria o CLIC, e um pouco de affordability, de acessibilidade. Então, com base em todos esses critérios e dando pesos diferenciados, a Cognizant chegou a 21 lugares que hoje, de acordo com a foto de hoje, são considerados lugares do futuro do trabalho, que são esses. Então, a gente tem aí 17 cidades e temos 4 que não chegam a ser cidades, mas são lugares que hoje já fazem parte, de alguma maneira, da nossa realidade, que vão ganhar uma importância cada vez maior. E o mais interessante é que, de toda a América Latina, São Paulo é a única cidade que aparece. E essas cidades, tem algumas que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, que não são cidades, talvez, muito conhecidas, mas são cidades que cada uma tem a sua principal relevância, né, de acordo com esse estudo. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui o Silicon Valley, está falando de Israel. Israel, o ponto forte é a parte de segurança, de cibernética. Quando a gente pega, por exemplo, Toronto, eles dão um foco muito grande nessa parte de diversidade, da gente ter profissionais de diferentes culturas, diferentes nacionalidades vivendo em Toronto. São Paulo, uma das questões que mais chama atenção positivamente para São Paulo é a questão da a parte de entretenimento, a parte cultural, que também está associado também a uma parte de diversidade. Então, é bastante interessante, depois, se vocês tiverem oportunidade de ler, para entender o que cada cidade tem como ponto forte. Algumas têm a parte de investimento em meio ambiente, outras têm a parte de tecnologia na veia, a outra tem a parte educacional, enfim, cada uma acaba tendo algo mais positivo.
E quando aquelas outras 4 localidades que não são uma cidade, mas que elas têm uma importância muito grande, elas são a Nova Hanseática. O que seria isso? É como se, dependendo dos problemas que surgem, e o Covid é um deles, a pandemia, a gente precisa ter uma aliança entre nações se juntando para trabalhar em prol de um mesmo propósito, de um mesmo objetivo. Então, essas alianças já existiram no passado, elas têm que continuar existindo, mas hoje elas acontecem de uma maneira cada vez mais virtual e digital. O Outer Space é o espaço aí sideral, né? A gente já fala, será que eu quero comprar, vai ter vida em Marte, vai ter vida em outro planeta? Será que eu vou conseguir comprar um terreno? A gente, às vezes, ouve já esse tipo de coisa, mas é uma realidade que certamente vai acontecer em algum momento. A realidade virtual, né, que hoje também já tem sido bastante utilizada e que cada vez mais vai ganhar força, e a remotopia, que é hoje o trabalho remoto, que tem sido muito estimulada desde o começo da pandemia, sem dúvida nenhuma, mas essa questão da gente poder entregar e desenvolver o nosso trabalho independentemente de onde estejamos fisicamente, isso já é uma realidade e vai continuar tendo sua relevância e importância no cenário, tá? Então, convido a todos a ler um pouquinho desse estudo. E tem uma frase importante, eu achei bastante interessante essa frase que aparece nesses estudos, tá? Até no próximo slide, mas que ela, assim, acho que de maneira resumida, ela fala muito assim, o que vai determinar que seja um lugar do futuro do trabalho, né? Primeiro que a gente não pode ficar olhando o passado, a gente precisa olhar o agora e o futuro. E isso faz com que muitas cidades, por exemplo, que não estão na lista, elas podem passar a estar desde que elas comecem a se dedicar. E essa dedicação ela está associada a investimento tecnológico, sem dúvida nenhuma, a uma abertura a pensar de maneira diferente, de maneira disruptiva, em aceitar opiniões, ideias distintas, diversidade, a parte também de educação. Educação é fundamental. Sem educação, realmente, a gente não consegue, não vai conseguir, eu acho que, fomentar este futuro. E também sempre um equilíbrio, né? Quando eu falo não é ficar olhando o passado, não é descartar aquilo que funciona e que faz sentido. É trazer um equilíbrio muito grande daquilo que já está em andamento com o disruptivo, mas o que a gente não pode é ficar se apegando único exclusivamente ao passado, porque senão a gente não vai sair do lugar, né? Então, essa frase, ela fala assim, porque os empregos do futuro existem em todos os lugares e em lugar nenhum. Sair de casa para encontrá-los nem sempre faz sentido. O espaço em que trabalhamos hoje é o mais importante do que nunca. O futuro do trabalho está sempre no futuro, começando amanhã. Temos a chance de torná-lo o que queremos e onde queremos que aconteça. Certo? Então, acho que é algo para reflexão. E aproveitando aqui reflexão, agora a gente vai ter uma outra pausa aqui para ver se tem algum tipo de pergunta. E eu vou fazer uma provocação, né? Diante de tudo isso, como nós, a área de RH, a gente pode contribuir, né, neste cenário para as organizações. Del, temos aí alguma pergunta, algum comentário? Oi, Tati. Temos comentários e temos perguntas. Eu vou ler os comentários e depois a gente vai para as perguntas, tá bom? Tá certo. Ó, comentário do Bruno. Tati, eu tenho a sensação que quando um assunto fica em evidência, automaticamente surge cargo junto, líder de diversidade, gestor de saúde mental, etc. Ah, não, isso é uma pergunta, perdão. Você vê a criação destes cargos como realmente necessário ou é só uma moda? Olha, uma boa pergunta, eu não sei se eu tinha parado para pensar isso. Outro dia eu vi uma organização, se eu não me engano, já trabalha com, acho que até um título de gerente de felicidade do trabalho.
que é algo que eu não conhecia. Eu acho que, não sei se necessariamente, daí é uma opinião muito particular minha, se a gente vai precisar ter profissionais muito especializados nesse tema. Acho que dependendo do tema, sim, acho que a especialização ela será necessária e talvez justifique a criação desses cargos, porque a gente vai precisar de um profissional com um know-how um pouco mais profundo para nos ajudar a pensar em soluções, mas dependendo do tema, acho que pode fazer parte daqueles soft skills, aqueles skills que a gente entende que todos nós, principalmente profissionais que têm um papel de liderança, deveria desenvolver de alguma maneira para utilizar e aplicar em seu dia a dia. Legal. Agora é comentário. A Keila Heller. Boa tarde. No meu estado, o Espírito Santo, há uma preocupação muito grande dos cobradores dos ônibus que estão perdendo seus postos por causa da utilização do pagamento eletrônico. É uma realidade. Hoje, uma das comparações também que eu faço, por exemplo, no Brasil isso ainda existe, mas tem muitos países que não existem frentistas há muito tempo, né? Que a própria pessoa vai lá e coloca a sua gasolina no carro. Então, esse é um tema super importante, que a gente, enquanto, acho que, empresas, governo, a gente precisa entender como a gente vai conseguir ajudar esses profissionais a se capacitarem para terem outras oportunidades mais associadas ao futuro do trabalho, onde eles possam atuar. E é interessante que, quando eu falar um pouquinho das profissões de RH, tem um estudo que fala que 73% dos colaboradores ainda vão depender da empresa para esta capacitação. Então, olha a responsabilidade organizacional que a gente tem em mãos. Verdade. Jonathan Fonseca Costa. Eu acredito que com as mudanças e revoluções relativas à tecnologia, vem assumindo grande parte dos trabalhos. Porém, devemos nos adequar às mudanças e profissões que serão substituídas. É isso aí. Olha, é o famoso long life learning. Nós temos que entender que somos aprendizes eternos. E a gente precisa ter este mindset, a gente sempre precisa ter a cabeça aberta, entender o que a gente pode aprender. Aprendizado é sempre importante e nunca é descartado. Então, essa adaptação ela se torna fundamental. Mais um comentário do Fábio Marcelo Kisner. Quando se fala em RH, nós vemos os profissionais de recursos humanos se limitando a serviços de departamento pessoal, folha, plano de saúde, etc., quando deveriam se envolver nas decisões estratégicas da empresa, justamente por fornecer os recursos humanos. Essa limitação ocorre por conta do gestor da empresa ou pelo próprio profissional de RH que se autolimita. Como falamos de profissões de futuro, se muitos gestores ainda estão com a visão administrativa da década de 80? Olha, minha visão é que a gente ainda tem de tudo um pouco. A gente ainda tem realmente organizações que estão com uma metodologia mais antiga, que a gente tem esse mindset mais de que a estrutura de RH é uma estrutura mais operacional, para garantir que todo mundo vai receber lá os benefícios e salário no final do mês, e que não necessariamente é uma área que deve ser um parceiro de negócios. Então, hoje eu vejo que a gente tem empresas em momentos diferentes, com maturidades diferentes, e daí a gestão tem um papel importante neste processo. Mas eu acho que aqui eu faço uma provocação para nós, porque eu acho que muitos de nós, às vezes, a gente se acomoda àquela situação também. Então, e a minha dica seria, se eu sou um profissional que eu quero pensar de uma maneira diferente, que eu quero não só ser operacional, quero ser mais estratégico, quero contribuir, eu tento fazer isso na minha organização e vejo que, neste momento, a minha organização ainda não está preparada para um profissional como eu, vou buscar oportunidades em empresas que realmente estejam mais aderentes a esse meu propósito. Tá? Perfeito. Agora uma pergunta. Fabiane Teixeira.
Quais são as principais organizações que já estão nesse processo de reestruturação produtiva de forma colaborativa? Saberia dizer? Olha, não, assim, não tenho, assim, o que a gente geralmente ouve até de palestras, geralmente Google aparece como empresa mais visionária, Facebook, e tende a ser empresas muito com foco em tecnologia, principalmente em startups que já começam com um mindset um pouco mais diferenciado, mais aberto. Mas essas são alguns exemplos que me vêm mais à cabeça. Por enquanto. Isso aí. Enquanto são essas perguntas e comentários. Acho que tem uma aqui no chat também. Como RH estratégico, devemos estar antenados às tecnologias que surgem a cada momento. Eu comentei do Long Life Learning, que é assim, a gente precisa realmente estar sempre aprendendo. Isso não é só profissional de RH, qualquer profissional. Só que não existe uma forma única de aprender. Então, é através de leituras, acompanhando LinkedIn, mídia, cursos online, conversando com pessoas. Eu dou uma importância muito grande à troca de experiências, a gente se conectar com profissionais de diferentes áreas, diferentes níveis de carreira. Eu acho que estas são algumas maneiras que a gente tem para entendermos o que está acontecendo e aquela parte que nos interessar, aí sim a gente pode buscar algum treinamento um pouco mais focado que vai promover aí um desenvolvimento mais profundo. Tá bom? Então, agora vamos voltar para a nossa apresentação. Ótimo. Então, agora, pessoal, aí sim, finalmente chegou a parte da gente falar das profissões da área de RH. E como eu falei, esse estudo, ele já surgiu pós-Covid, e as profissões de RH que foram contempladas nesse estudo, estão contempladas nesse estudo, na verdade, ela traz algumas temáticas. Então, algumas das profissões, elas estão muito associadas à parte de bem-estar, outras a parte de confiança organizacional. E o que vem ser isso, né? É muita questão da ética, né? As pessoas precisam realmente confiar na organização, de que o tratamento vai ser justo, vai ser adequado, que as pessoas consigam realmente ser quem elas são. Então, isso que está associado a essa parte de confiança organizacional, criatividade e inovação, que sempre faz parte realmente da nossa realidade, literácia de dados, esse nome eu achei super chique, achei interessante, mas é isso, gente, tudo hoje é analytics, dados. Então, isso precisa se tornar algo cultural. A gente realmente precisa começar a utilizar dados para fazer análises e tomada de decisão, e é isso que a literácia de dados acaba abrangendo, e parceria entre humano e máquina. Então, estas são aí os temas essenciais que permeiam as 21 profissões do futuro aí do RH. Tá bom? Próximo slide, por favor. Gente, esse aqui eu sei que está sendo desafiador para a gente ler esses slides, mas eu vou prometer que eu vou dar uma ajudinha aqui, eu vou passar por cada uma delas de uma maneira muito rápida, mas só para a gente ter visibilidade de que profissões estamos falando. Então, eu vou começar com as profissões que elas vão demandar um uso maior de tecnologia e que, teoricamente, num prazo de 5 anos, esta profissão ela já deve existir. Então, eu vou ler o nome em inglês, eu confesso que até a tradução para português fica um pouco desafiadora, mas eu vou dar a explicação do que se trata de uma maneira bastante breve, tá? Então, o primeiro seria o Strategic HR Business Continuity Director. Olha que bonito. É um profissional que ele vai trabalhar fortemente com o negócio, para garantir a continuidade da força de trabalho, principalmente em situações adversas, pandemia, terremoto, situações que hoje já existem. E esse profissional, ele realmente vai ter que assegurar que a força de trabalho continue produtiva
protegida de riscos, né? É importante manter os colaboradores seguros, mas sem perder realmente a produtividade. E este profissional, ele vai trabalhar muito focado nisso, no chapéu de RH. Daí a gente tem um outro, que seria o Chatbot and Human Facilitator. O que é isso? Esse profissional, ele vai treinar agentes virtuais para serem emocionalmente inteligentes e a ponto de perceber frustração e preocupação e escalar o tema quando for necessário. Eu estava imaginando, né? Eu acho que esse chat vai ficar estressado, né? O chatbot vai ficar estressado, porque hoje nós, enquanto consumidores, quantas vezes a gente passa por problemas? Estou com problema na minha internet, luz, água, e a gente tenta solucionar o nosso problema e a gente não consegue. Então, a ideia é que esse profissional vai conseguir botar um pouco mais de inteligência emocional no bot, que muitas vezes se comunica conosco, para que ele consiga captar do humano essa questão da frustração e consiga falar, poxa, acho que esgotou o meu trabalho aqui, a partir desse momento a gente precisa envolver um outro profissional e talvez um humano para solucionar esse exemplo, este problema. A gente tem o HR Data Detective. Então, vai ser um profissional, um detetive de dados de RH. É um profissional que ele vai ter que realmente fornecer, filtrar, investigar todos os dados sobre pessoas e de diferentes fontes. Dados sobre os colaboradores que aparecem em remuneração, benefícios, nos sistemas, ou seja, em todas os sistemas de RH, em todas as áreas de RH, ele vai identificar inconsistências, vai propor integração de dados e também ele vai dar suporte sobre o uso ético desses dados. Temos o Algorithm Bias Auditor. O que vem a ser este profissional? Ele vai promover uma investigação rigorosa e metódica sobre todos os algoritmos da organização, vai, inclusive, estabelecer um inventário de sistema que vai automaticamente captar possíveis vieses e preconceitos e atuar de uma maneira para garantir que os ajustes necessários sejam feitos para que não haja, nesses algoritmos, nada relacionado a preconceito, a viés ou alguma coisa que vá contra os valores organizacionais, né? Isso é interessante, né? Porque daí você fala, como uma máquina, né? Como um robô pode estar enviesado? Mas quem programou o robô foi o homem. Então, por isso que essa se torna, por exemplo, uma profissão importante. Um outro seria o Work from Home Facilitator, que é um profissional que ele vai focar na integração e engajamento de todos os colaboradores que trabalham de maneira remota, para que essa experiência de trabalhar de maneira remota seja uma experiência positiva e de sucesso. Só que daí, este profissional, ele tem que pensar em absolutamente em tudo. Seja a tecnologia que vai ser necessária para esse profissional trabalhar de casa, políticas, processos, tecnologia, já falei, a parte de ergonomia, ou seja, esse profissional ele vai ter que ter uma visão 360, começo, meio e fim, para garantir que a experiência do colaborador trabalhando remotamente seja uma experiência positiva. Temos o Human Bias Officer. O que vem a ser? Vai ser um profissional que vai ser grande parceiro do time de diversidade e inclusão, que ele vai mitigar preconceitos em todas as funções de negócios que o RH olha, assegurando sempre um tratamento justo, empoderando as pessoas, estimulando o empoderamento dos nossos colaboradores, estimulando que esses colaboradores se sintam confortáveis em colocar sua opinião, em levantar um questionamento quando eles estiverem desconfortáveis, sem ter nenhum medo de retaliação. Temos também o Future of Work Leader.
Este é um estrategista, é um profissional de RH que vai realmente trabalhar com essa análise do futuro do trabalho. A ideia é que ele realmente antecipe aquilo que o negócio vai precisar, justamente em termos de capacitação, por exemplo, de profissionais, para que o negócio, num futuro próximo, consiga realmente ter profissionais capacitados para atender as novas profissões que serão necessárias. E aqui, neste ponto que eu comentei já, que 73% dos trabalhadores hoje dependem do próprio empregador para esta capacitação para o futuro do trabalho. Então, acho que eu estava falando aqui, pessoal, do Workplace Environment Architect, só resgatando aqui, então, uma profissão que ela depende de alta tecnologia, que a gente acredita que em até 5 anos ela venha a existir, que ela irá garantir que a empresa adote uma abordagem holística para com a saúde e bem-estar, ou seja, esse profissional vai ter que trabalhar muito com um time de facilities, pensando no bem-estar físico e mental e como isso se reflete no ambiente de trabalho. A gente tem o Chief Climate Response Leader, olha que nome bonito também. Ele é um profissional que ele vai ajudar a organização numa construção de estratégia sustentável e como ele vai cascatear essa estratégia para toda a organização. E essa parte, quando a gente fala de Chief Climate, ele coloca muito essa questão do clima mesmo, porque hoje a gente sabe que uma das formas da gente atrair e manter pessoas são profissionais que eles não estão olhando só necessariamente o salário, mas eles entendem se os valores organizacionais, se as práticas organizacionais estão em linha com seus próprios valores. Daí a gente tem agora profissões já que vão demandar alta tecnologia, mas que a gente entende que elas estarão mais reais, digamos assim, daqui a 5 a 10 anos. Um é o Human Network Analyst, que é um profissional que ele vai fazer uma análise de relacionamentos dentro da empresa, não somente relacionamentos hierárquicos, mas como as pessoas se relacionam e usando alta tecnologia para captar essas informações e, com base nisso, diante dos dados obtidos, também ajudar a entender um pouco é como se fosse um assessment, né? Com base na qualidade, no nível de relacionamento que as pessoas provocam dentro das organizações e que ações, eventualmente, podem ser tomadas em função dos dados obtidos. Temos o Virtual Reality Immersion Counselor, que é um profissional que vai realmente ter muito foco na parte de realidade virtual e como a realidade virtual pode ser utilizada para potencializar a colaboração e a capacitação dos colaboradores. Temos também o Genetic Diversity Officer. Essa eu achei particularmente muito interessante, porque a gente já está falando de ter na organização profissionais geneticamente alterados. E isso vai ser a diversidade. Então, a ideia é que como este profissional vai entender este mundo da genética e como isso estará incorporado nas organizações e como garantir que isso estará devidamente incluso. Isso a gente vai conseguir lidar com essa questão de uma maneira bastante natural. Agora a gente começa para falar de profissões que não vão ter uma necessidade, uma dependência tão grande de tecnologia e que a gente imagina que nos próximos 5 anos elas já estejam aí disponíveis. Uma é o Second Act Coach, que é um profissional que ele vai dar suporte aos profissionais que estão fazendo um movimento de carreira, independentemente da idade ou do estágio que esse profissional, se ele ainda está pensando, se ele já está numa fase de planejamento, ele vai ter um atendimento personalizado. A ideia é que ele monitore esse profissional desde a sua admissão até a sua aposentadoria dentro da organização e ele olhe tudo também, qual a tecnologia que será necessária, local de trabalho, a rotina, quais são os motivadores para ajudar este colaborador numa tomada de decisão, caso ele queira realmente mudar, fazer esse movimento de carreira.
Temos também o Gig Economy Manager. Então, essa parte de economia, a gig é uma economia um pouco mais informal, são alternativas até de vínculo de trabalho com as organizações, e a ideia é que este profissional ele realmente monitore as plataformas relacionadas a esse novo modelo de economia e que ele tente transportar esta possibilidade para dentro da organização, como uma maneira de retenção dos profissionais. Então, ao invés de perder para o mercado, como eu consigo manter colaboradores dentro da organização que possam usufruir dessas alternativas de vínculo organizacional um pouco mais flexíveis do que hoje nós estamos habituados. Temos também o Uni4 Life Coordinator. Este profissional ele tem que ser apaixonado pelo aprendizado. O foco dele é aprender, não somente o que aprender e como aprender, porque as alternativas são infinitas. E ele vai também trabalhar em planos personalizados de aprendizado para cada um dos colaboradores. Temos o Human Machine Team Manager, e este é um líder que vai identificar tarefas, processos e experiências que podem ser melhorados por novas tecnologias e imaginar novos approaches, soluções ou interações. Temos o Head of Business Behavior. Este profissional ele vai fazer análise de comportamento dos nossos colaboradores e para direcionar estratégias de melhoria de engajamento, produtividade e bem-estar. Temos agora as profissões que também vão demandar, não vão ter uma dependência tão grande de tecnologia e que a gente acredita que elas serão realidade daqui a 5 a 10 anos. Temos o Distraction Prevention Coach. Hoje, nós nos distraímos muito com toda essa parte de marketing digital, mídia, internet, enfim. Isso nos tira o foco, seja foco de produtividade de trabalho ou até nosso foco interno mesmo. Então, este profissional, ele vai ajudar os profissionais a garantir um foco, seja para sua atenção interna, né, pensando quais são os meus valores, o que eu valorizo, qual que é o meu propósito, e externa também, e dando dicas de como este profissional vai conseguir navegar neste mundo com tantas distrações, mas conseguir navegar de uma maneira mais efetiva. Temos o Chief Purpose Planner, que é o profissional que vai desenvolver uma estratégia de propósito corporativa, com foco muito em causas sociais, fazendo sempre alinhamento com o negócio, influenciando o negócio com um ponto de vista mais social, fazendo essas estratégias acontecer e garantindo toda essa parte de comunicação, engajamento dos colaboradores com a temática. Temos o Employee Enablement Coach, que ele vai ser um conselheiro na identificação de necessidades, desejos e preocupações, desde a admissão até a aposentadoria do colaborador, e sempre pensando em ações com foco na capacitação e desenvolvimento do profissional. E acho que a última profissão que tenho aqui é o Director of Wellbeing, que é um papel holístico de um diretor que realmente vai pensar no bem-estar, seja ele mental, emocional, espiritual, físico dos colaboradores, alinhado aos valores organizacionais, né? Sempre de uma maneira com foco em manter os nossos colaboradores saudáveis, produtivos, tá certo? Então, falei, eu sei muito rapidamente, mas só para a gente ter uma ideia dessas 21 profissões. Agora, a análise que eu faço, desculpa, quando eu estava lendo esses estudos, a gente tem para alguns deles alguns conhecimentos técnicos necessários. O que a gente vê não é só psicólogo, mas a gente vê, às vezes, antropólogos, biólogos, profissionais com uma formação técnica diferente, eventualmente, do que nós já estejamos habituados. Mas, em termos de soft skills, o que aparece muito fortemente são estes. Então, empatia, criatividade e inovação, relacionamento interpessoal, pensamento crítico e analítico,
comunicação, organização e administração do tempo, adaptação à mudança, à tecnologia, visão sistêmica, curiosidade. Então, estas são características que ganham cada vez mais relevância. Hoje, elas já têm uma importância muito grande, mas cada vez mais elas se tornam extremamente valiosas para esses profissionais que realmente queiram se engajar nessas profissões do futuro, né? E, por fim, como fica o papel do RH, né, neste processo? Então, acho que o RH ele tem uma baita... E pode mudar o slide, por favor? O RH ele tem uma baita chance nas mãos de endereçar, né, isso, de realmente contribuir para esta análise, contribuir para esse pensamento do que vem pela frente e como a gente vai conseguir realmente ajudar a organização, os colaboradores a estarem preparados para navegar neste novo mundo, né? Então, como líderes de RH, precisamos ver todas as possibilidades, desafiar nosso modo de pensar e liderar essa disrupção do trabalho. Esta é a nossa oportunidade de mostrar como navegamos o futuro do trabalho. Então, é isso, gente. Agora a gente abre para perguntas finais também. Del, não sei se a gente tem aí algum comentário, alguma pergunta. Oi, Tati. Não, a gente tem uma pergunta referente a essas profissões, né, essas novas atividades que você falou. O Roberto Alves de Souza, ele está perguntando se já existem cursos específicos para essas novas áreas que estão surgindo, vamos dizer assim. Eu desconheço de cursos tão focados assim. Eu acho que a gente tem cursos sobre, por exemplo, acho que felicidade do trabalho você já encontra, cursos relacionados à parte de bem-estar. Então, a gente tem muitas lives, né? Muitos profissionais hoje dedicados a compartilhar o seu conhecimento, mas acho que em termos até acadêmicos, eu desconheço se a gente já tem uma grade tão formatada já pensando neste futuro. É isso, Tati. Suas considerações finais, então. Foi muito bom, muito conhecimento, muita coisa nova que você trouxe. Parabéns pela palestra. Como eu falei, a galera no chat delirou com os novos termos, como eu também anotei aqui, hierarquia, Shiou, achei ótimo isso. Pertencimento, desembucha, muito legal, muito legal. Eu quero agradecer, acho que foi um prazer, mais uma vez agradeço ao convite recebido, agradeço a todos aí por estarem presentes, e assim, essa troca de experiência é sempre muito válida, a gente cresce e se desenvolve, e meu LinkedIn, quem quiser entrar em contato comigo, está super à disposição, e mais uma vez, muito obrigada. Nós, do Grupo Top RH, que agradecemos a sua disponibilidade. Agradeço também toda a galera, aqueles que colocaram, eu anotei aqui, ó, a galera de São Paulo, estado de São Paulo, e várias cidades aqui, Piracicaba, enfim, não vou lembrar todos ali que eu li. Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro e Espírito Santo. São aqueles que se identificaram, né, dos estados. Então, eu agradeço a presença de todos vocês mais uma vez. Lembrando que o nosso próximo encontro é dia 20 de maio, com clima organizacional e saúde mental, galera. É a Daniela Ribeiro, da Solides. Esse evento já está lá no Simpla, vocês podem fazer a inscrição. Então, olha, agradeço muito. Tati, obrigado mais uma vez. E a todos vocês, gratidão também por estarem conosco. Mais esse evento encontro e a gente se vê nos próximos. Lembrando, o certificado, tá? Vai via Simpla. E a avaliação também é muito importante. Então, vocês vão receber por e-mail. Se já não receberam, preencha, manda para a gente poder cada dia mais estar fazendo um evento melhor para vocês. Lembrando que o Grupo Top RH está cheio de conhecimento, galera, de RH. Como eu falei no início, vocês têm o site RH para você, vocês têm as palestras, encontro, vocês têm agora o Top RH Sync, que vai ser em agosto.
Enfim, acessem os nossos canais, nos acompanhem nas redes sociais, que vocês vão ter muita informação de recursos humanos e atualizada. Tá bom? Obrigado, galera. A gente se vê no próximo encontro, dia 20 de maio, é o nosso próximo encontro, hein? Combinado? Até mais. Beijo, abraço para vocês. E cuidem-se, hein, galera? Cuidem-se para que vocês possam estar todos muito bem. Tá bom? Até mais. Obrigado.